Shalom, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que nós apresentamos na Beit Mashiach todo sábado após o horário do Havdalah. Sempre tratamos de assuntos que são muito relevantes na Torá para a nossa vida, para a forma de vivermos como messiânicos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é relevante para a nossa época, que não é exatamente um estudo sobre como celebrar o Pêssar. Não vamos falar da história do Pêssar, porque isso já temos outros estudos, tanto na nossa página no Facebook, como temos também no nosso site na internet, que as pessoas poderão ter acesso facilmente, onde nós descrevemos com mais detalhes sobre a celebração do Pêssar propriamente dito. Mas nós vamos tratar de um assunto que é relevante como messiânicos e que nem todo mundo talvez tenha atentado, mas algumas pessoas questionam e realmente, quando lemos o texto bíblico, algumas questões podem vir à nossa mente e também é algo que nós precisamos nos preparar, exatamente como disse Kefa, nós temos que saber como responder quando alguém vier questionar alguma coisa a respeito da nossa fé. O assunto que levanta algum questionamento é sobre a época da morte de Yeshua. Nós sabemos que Yeshua foi executado justamente na época do Pêssar, e de uma maneira bastante precisa. Agora, tem alguns aspectos que nós temos realmente que atentar. Pesquisando na internet, eu achei um estudo muito interessante de uma congregação norte-americana que trata deste assunto e para nós realmente é bastante esclarecedor, visto que ele traz algumas referências que nos levam a alguma compreensão sobre isto. A questão é, a última ceia ou o último seder que Yeshua celebrou com os seus discípulos? Porque em função de alguns detalhes que nós vemos nos evangelhos, algumas vezes dá a impressão que Yeshua celebrou algo antes do Pêssar, e outras mostram como se ele estivesse durante o Pêssar. Mas nós vamos agora analisar isto. Bem, então o questionamento é este. A última ceia de Yeshua foi um seder de Páscoa? Em que dia Yeshua morreu? E ele celebrou o seder da Páscoa com os discípulos ou não? Vamos ver se essa pergunta tem alguma motivação. Yeshua morreu em uma sexta-feira, conforme se diz. Mas em que dia do mês era? E por dia do mês, quero dizer em que dia do calendário bíblico ele morreu. Foi o 13º dia de Nissan? Foi o 14º de Nissan? Ou foi o 15º dia de Nissan? Bem, conforme o autor do estudo comenta, ele diz assim, talvez pareça uma pergunta trivial, mas todos os anos perto da Páscoa recebo perguntas sobre o momento da Semana da Paixão. As pessoas querem entender como a história da morte e ressurreição de Yeshua se encaixa no calendário bíblico e na festa de Páscoa. Essa questão surge de uma discrepância entre a maneira como o Evangelho de João e os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas contam a história da última ceia e o dia da crucificação. Alguns professores da Bíblia tentam amenizar a discrepância. Podem ser tentando encobri-la ou até mesmo negar a existência dessa discrepância. Contudo, não ajuda em nada a situação. Alguns leitores cristãos que não estão familiarizados com os detalhes da celebração do Pêssar e o tempo do calendário bíblico podem nunca perceber o problema. Graças à ignorância sobre a Torá, a maioria dos cristãos não vê o conflito. Vamos ver agora sobre a cronologia de João, na Bessorá de Yohanan. Ao ler os evangelhos de uma perspectiva judaica, no entanto, o problema se torna óbvio. No evangelho de João, Yeshua tem a sua última ceia na noite anterior ao sacrifício dos cordeiros da Páscoa, Corban
Pêssar. Em outras palavras, Yeshua conduz a última ceia 24 horas antes que o povo judeu se senta para comer a refeição do Seder da Páscoa. Ele é crucificado no dia seguinte, enquanto os cordeiros da Páscoa são sacrificados nos pátios do templo. Naquela noite, ao pôr do sol, começa o sábado do dia sagrado, Yom Tov, do primeiro dia da Páscoa. Esse ano correspondia ao sábado semanal do 7º dia. No Evangelho de João, Nicodemos e José de Arimateia fecham o túmulo de Yeshua quando o Yom Tov de 15 de Nissan começa, exatamente no momento em que todos estariam sentados para comer a refeição do Seder da Páscoa. Por essa razão, o Evangelho de João não se refere à última ceia, conforme João 13:17, como uma refeição pascal. Não faz nenhuma menção à Páscoa, exceto para afirmar que a refeição ocorria antes da festa da Páscoa, como diz João 13, verso 1. Bem, vamos falar sobre a cronologia sinótica. Os evangelhos sinóticos, deixa eu apenas dar uma pausa nisto. Os evangelhos sinóticos, que são de Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos que têm muitas das passagens comuns citados nos 3 evangelhos. Tem muitas coisas do ministério de Yeshua que os 3 citam, então tem uma concordância. O Evangelho de João, que destoa sobre isso, ele trata sobre outros pontos que não são citados nos evangelhos sinóticos. Então, todos eles se completam, mas para fins de estudo se faz essa distinção entre o Evangelho de João e os 3 chamados, então, evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, eles são juntos num grupo. Então, os 3 evangelhos contam uma história totalmente diferente de João, que diz que a refeição ocorreu antes da festa da Páscoa. Mas nos evangelhos sinópticos, a Páscoa está em andamento. Então, nos evangelhos sinópticos, Yeshua envia 2 discípulos para sacrificar um cordeiro pascal e preparar um cenáculo para a refeição do Seder pascual. É o 14º dia de Nissan. Naquela noite, o 15º dia começa ao pôr do sol. O Yom Tov já começou quando eles se sentaram para reclinarem juntos para uma refeição de Seder de Páscoa. Yeshua diz: desejei ansiosamente comer esse Pêssar com vocês. Os evangelhos sinópticos descrevem a refeição inteira como um Seder de Páscoa. Então, a narração sinóptica da história implica que o Yom Tov, ou seja, o dia que seria o feriado, que seria um Shabat, de 15 de Nissan, conforme prevê a Torá, que é o sábado especial do primeiro dia de Páscoa, que ele já começou, e que a última ceia é um Seder. Consequentemente, Yeshua é preso em Yom Tov, julgado em Yom Tov, levado perante Pilatos em Yom Tov, negociado por Barrabás em Yom Tov, crucificado em Yom Tov, removido da cruz em Yom Tov e preparado e enterrado em Yom Tov. Além disso, um membro do Sinédrio compra uma mortalha e suprimentos para o seu enterro em um Yom Tov. Quando a tumba fecha, o 2º dia da Páscoa começa, coincidindo com o início de um Shabat semanal. Essas coisas são pouco improváveis, porque isso não se faria no Shabat de Pêssar. Todas essas coisas não poderiam acontecer no Shabat, especial no Shabat. E segundo o entendimento que se tem, se esse dia fosse numa sexta-feira, ia emendar com o Shabat, ele não poderia ser executado, nada disso poderia acontecer durante os 2 dias seguintes. Então foi feito num dia que
permitia. Então vamos raciocinar um pouco aonde estão as discrepâncias entre a relação do Evangelho de João e os evangelhos sinópticos. Como disse, João cita que a celebração não era propriamente o Pêssar. Por quê? Ele fala que foi antes do Pêssar. E os evangelhos sinóticos dizem que ele estava celebrando o Pêssar. Aí começa essa confusão. Vamos ver então como que alguns teólogos tentaram resolver, algumas soluções tentadas. Os estudiosos reconheceram e ficam intrigados com a discrepância durante séculos. Ao longo dos anos, muitos comentaristas fizeram valentes tentativas de reconciliar e harmonizar a versão de João dos eventos com as dos evangelhos sinópticos. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento hoje, entretanto, já abandonaram essa busca. Eles se contentam em admitir que João conta a história de uma maneira e os evangelhos sinópticos a contam de outra maneira. Isso não é divertido. Então vamos dar uma olhada em como as pessoas tentaram harmonizar esse problema no passado. Em seu comentário volumoso, The Death of the Messiah, Raymond Brown categoriza e cataloga várias tentativas de explicar, harmonizar e reconciliar a discrepância. As harmonizações tentam reorganizar a sequência. Eles geralmente aceitam a versão sinóptica e tentam forçar a versão de João a concordar com ela. Mas exige que eles ignorem ou expliquem passagens como João 18, 28, que menciona que, quando o mestre se coloca diante de Pilatos, o sacerdócio não entraria no pretório porque eles não queriam se tornar impuros e perder a oportunidade de comer o cordeiro pascal. Em outras palavras, o ceder da Páscoa ainda não havia acontecido e aconteceria naquele dia. Uma teoria propõe que os galileus celebravam a Páscoa um dia antes dos judeus, da Judéia. Ou seja, os judeus da Galileia celebravam um dia antes dos judeus da Judéia. Talvez a Páscoa sempre tenha sido celebrada por 2 dias nos dias do Mestre, como é o caso na diáspora hoje. Nesse caso, o povo judeu manteve 2 noites consecutivas de ceder. Bem, nenhuma dessas teorias, entretanto, encontra qualquer corroboração nem na leitura rabínica e nem na história judaica. Eles não têm base na realidade e nunca teria sido proposto se não fosse pela tentativa de resolver essa discrepância. Então, eles tentaram fazer uma coisa que afirmar coisas sem fundamentos sempre dá problema. Outra teoria afirma que os evangelhos sinópticos não estavam realmente descrevendo uma refeição pascual, mas uma refeição especial destinada a preparar a Páscoa. A leitura simples dos evangelhos torna impossível essa interpretação. Não existe isso na cultura judaica, de celebrar algo com cordeiro e depois outra celebração com cordeiro. Não tem fundamento. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificaram o cordeiro pascal, seus discípulos disseram: para onde quer que vamos e nos preparemos para comer a Páscoa? Marcos 14, 18. Vou celebrar a Páscoa em sua casa com os meus discípulos. Mateus 26, 18. Desejei sinceramente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lucas 22, 15. Todos esses textos não dão margem a uma interpretação diferente. Era realmente uma celebração de Pêssar. Então, em todos estes versículos, observe que a palavra Páscoa, ou Pêssar, se refere especificamente ao sacrifício do Pêssar, o próprio cordeiro, que só poderia ser sacrificado no 14º dia de Nissan e só poderia ser comido naquela noite, como o Yom Tov do 15º dia de Nissan começou. De acordo com os 3 evangelhos, Yeshua disse a seus discípulos para irem ao templo,
sacrificar um cordeiro, como sinal, sacrifício pascal, assá-lo e levá-lo ao cenáculo. O nosso mestre e os seus discípulos comeram mais do que apenas pão e vinho aquela noite. Eles comeram a carne do sacrifício de Pêssar. Finalmente, tem uma teoria popular que Yeshua e seus discípulos adotaram o calendário solar da comunidade de Qumran, que aparentemente foi seguido pelos essênios. Esse calendário funciona independentemente do calendário lunar e coloca o Yom Tov da Páscoa em uma quarta-feira de cada ano. De acordo com o calendário essênio, o Seder deve ocorrer na terça-feira à noite. Aqueles que defendem essa ideia sugerem que Yeshua e seus discípulos celebraram um Seder de Pêssar na casa de um essênio, vários dias antes do dia normal da Páscoa ser celebrada pelo resto do povo judeu. Alguns vão tão longe a ponto de sugerir que o próprio Yeshua era essênio. Bem, a maioria dos estudiosos rejeitou completamente a plausibilidade dessa explicação. Requer um intervalo de vários dias entre a prisão no Getsemane, e a crucificação, nada indicado nos evangelhos. Também requer que suponhamos que Yeshua seguia um calendário essênio, que está totalmente fora do normal com o que sabemos sobre Yeshua e os seus seguidores. Vamos ver então as provas para a cronologia de João, de Yohanan. Raymond Brown examina as evidências internas nos evangelhos para ver qual relato é mais provável. Ele conclui que a cronologia apresentada no Evangelho de João melhor se encaixa na evidência. Ele coloca vários problemas na história em Mateus, Marcos e Lucas, dificuldades que tornam difícil aceitar que todas estas coisas aconteceram em um Yom Tov, que os judeus observavam como um feriado shabático. De uma perspectiva histórica, é impossível imaginar os judeus religiosos do primeiro século, mesmo que fossem saduceus, realizando um julgamento e condenação e participando de um processo judicial romano em um Yom Tov, sem mencionar que José de Arimateia compra suprimentos em um Yom Tov. Evidências externas também apoiam a versão joanina. O Evangelho apócrifo de Pedro conta a história do julgamento e morte do nosso mestre. O Evangelho de Pedro nunca fez o corte para o Novo Testamento canônico. Parece ter sido escrito no final do segundo século. Uma parte considerável dele foi redescoberta em 1886. O Evangelho de Pedro não tem credibilidade real como uma fonte historicamente confiável, mas pelo menos nos diz como a cronologia da narrativa da paixão foi entendida na igreja do segundo século. Ele registra uma conversa entre Pilatos e Herodes Antipas, e que coloca firmemente a crucificação do mestre na véspera da Páscoa. Quando José de Arimateia soube que estavam prestes a crucificá-lo, ele foi a Pilatos e pediu o corpo do Senhor para o sepultamento. Pilatos mandou uma mensagem a Herodes, pedindo o corpo, e Herodes disse: Irmão Pilatos, mesmo que ninguém tivesse perguntado por ele, o teríamos enterrado, pois o sábado está amanhecendo. Pois está escrito na lei que o sol não deve se pôr sobre aquele que for morto, e ele o entregou ao povo um dia antes da festa dos pães asmos, das Matzot. De acordo com esta passagem, a execução ocorreu em um Erev Shabbat, e na véspera do Pêssar, ou seja, conforme o entendimento, seria sexta-feira à tarde de 14 de Nissan. Uma segunda evidência externa vem do Talmud, do Tratado Sanhedrin 43a, onde diz: na véspera do Pêssar, Yeshu foi enforcado. Ele foi enforcado na véspera da Páscoa. Um manuscrito do Talmud ainda diz:
em Erev Shabbat e Erev Pesach, Yeshua foi enforcado. O Talmud não tem melhor reivindicação de confiabilidade histórica do que o Evangelho de Pedro, mas nos diz como a cronologia na narrativa da paixão foi entendida e lembrada na comunidade judaica. Se estas fontes estiverem corretas, e se o Evangelho de João estiver correto, parece que Yeshua não poderia ter celebrado um seder com os seus discípulos na noite anterior à sua morte. Bem, aí vamos ver a resposta acadêmica. Raymond Brown e a maioria dos estudiosos que estudaram esta questão aconselharam deixar de lado a versão dos evangelhos sinópticos da história. Em outras palavras, Jesus não poderia ter celebrado um ceder de Páscoa com seus discípulos. Os evangelhos sinópticos estão simplesmente errados. Por exemplo, a Biblical Archaeology Review, Bible History Daily, de 11 de abril de 2014, oferece um artigo completo sobre esse mesmo tópico. O artigo de Jonathan Clavans é intitulado A Última Ceia de Jesus foi um ceder? Como Brown, Clavans olha para as evidências e conclui que temos que seguir a cronologia de João, porque a versão sinóptica simplesmente não faz sentido. Portanto, o mundo acadêmico está pronto para jogar fora o último ceder apresentado em Mateus, Marcos e Lucas. Bem, vamos ver a resposta de Lichtenstein. A solução acadêmica não funciona para nós no judaísmo messiânico. Não podemos simplesmente jogar fora o testemunho de 3 evangelhos. Felizmente, não precisamos descartar a versão sinóptica ou a versão de João. O comentário hebraico do século XIX do rabino Yehiel Tzvi Lichtenstein sobre o Evangelho propõe uma harmonização que retém tanto a versão sinóptica quanto a versão joanina, sem violentar o texto de nenhuma das duas. A sua explicação é especulativa, mas ela se baseia então essa especulação em sólidas fontes judaicas para apresentar como poderia ter acontecido. E aparentemente aconteceu pelo menos uma vez isto, que houve 2 dias de Páscoa consecutivos, talvez no ano da morte do Mestre. A explicação de Lichtenstein, no entanto, é altamente técnica e requer que o leitor tenha um grande conhecimento prévio sobre o calendário judaico, como ele funciona, como é calculado e como os feriados se encaixam no calendário. Francamente, sua explicação está além do escopo da maioria dos leitores do Evangelho. Os interessados em estudá-lo em detalhes podem encontrar o argumento completo, com todas as evidências de apoio, em meu próprio comentário sobre os Evangelhos, em Crônicas do Messias. Lichtenstein explica que nos dias do Mestre, os fariseus e os saduceus travavam um grande debate sobre como celebrar o Pêssar. O debate girou em torno da contagem do Homer, que é o dia dos primeiros frutos da cevada, que começa a contagem de 49 dias para Shavuot. A Torá diz que os sacerdotes devem oferecer os primeiros frutos da cevada no dia após o Shabat, na Páscoa. Mas a Torá não especifica o que significa no dia após o Shabat, conforme Levíticos 23:11. Isso significa depois do Yom Tov, do Pêssar, ou no dia seguinte ao Shabat semanal, que cai durante os 7 dias de pães asmos? Os fariseus disseram, significa 16 de Nissan, um dia após Yom Tov. Os saduceus disseram, significa domingo, o primeiro dia após o Shabat semanal, Shabat Hol HaMoed.
Os fariseus sempre ganharam esse tipo de argumento porque tinham a força da tradição por trás deles e tinham a opinião popular do povo, das massas apoiando-os. Sempre que os sacerdotes saduceus tentavam fazer as coisas do jeito saduceu, o povo se revoltava. Eles insistiram na forma tradicional. Eles literalmente forçaram os saduceus a obedecer à tradição farisaica. Naqueles dias, o novo sinédrio determinava a lua nova e o início do mês por observação. Testemunhas que avistaram a lua nova relataram isto ao sinédrio e o sinédrio declarou que o mês havia começado. Liechtenstein, ele diz que no ano em que nosso mestre morreu, Erev Pesach, que seria Nissan 14, deve ter caído em uma quinta-feira. Liechtenstein acredita que os saduceus contrataram testemunhas falsas para antecipar o mês em um dia. Eles usaram subornos para influenciar o sinédrio a adiar a declaração da lua nova em um dia, forçando Erev Pesach, 14 de Nissan, a cair em uma sexta-feira daquele ano. Isso fez com que o Yom Tov da Páscoa, de 15 de Nissan, coincidisse com o Shabat semanal. Por que eles fizeram isso? Porque assim eles poderiam ficar com o bolo e comê-lo. Eles foram capazes de contar o Homer e celebrar Shavuot da maneira que queriam, porque eles haviam forçado o festival, a festa de Yom Tov, né, e o Shabat semanal a coincidir, cumprindo, portanto, a opinião farisaica e a sua própria. Dessa forma, eles forçaram toda a população, apenas por aquele ano, a manter Shavuot no dia que desejassem. Naturalmente, algumas pessoas rejeitaram o estratagema e celebraram o Pessah um dia antes, mas a maioria concordou com a decisão do tribunal. O que o nosso mestre fez? Liechtenstein especula que, porque Yeshua sabia que não seria capaz de manter o Seder com seus discípulos na noite de sexta-feira, ele aproveitou o fato de que alguns fariseus beligerantes estavam celebrando a Páscoa um dia antes, de acordo com a sua própria contagem do mês. E Yeshua foi para a casa de alguém que estava fazendo isso, para que ele pudesse comer o sacrifício pascal com os seus discípulos um dia antes que o resto da nação, e fizesse antes e que ele sofresse. Desejei sinceramente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lucas 22:15. Liechtenstein aponta que isso não é permitido em circunstâncias normais. Normalmente deve-se seguir então, a maioria e as autoridades ordenadas para determinar o calendário judaico. Yeshua e seus discípulos seguiram o calendário da maioria e a autoridade do sinédrio em outros dias sagrados. Nesta ocasião, entretanto, ele não tinha outra maneira de manter o Seder final com seus discípulos. Ele se juntou ao cisma farisaico que estava realizando esse Seder um dia antes do dia que havia sido declarado pelos saduceus. O problema do calendário naquele ano tornou permitido que ele fizesse isso, porque muitas pessoas em Israel também estavam fazendo isto. Liechtenstein escreve: Yeshua fez isso corretamente, pois pelos princípios dos fariseus, ambos esses dias eram válidos como dias sagrados, porque a santificação da festa dos peregrinos dependia da corte e do povo de Israel, pois é Israel que santifica o tempo. Mesmo se eles errarem ou agirem presunçosamente, o dia ainda é sagrado, como sugeri acima. Os discípulos de Yeshua entenderam isto. Foi somente porque sua hora estava próxima e ele queria cumprir o mandamento do Pessah que se juntou a esta seita, para comer sua Páscoa no 5º dia da noite. E se não fosse isso, ele teria esperado até o dia seguinte, em linha com a maioria de Israel. É por isso que, eu creio, seus discípulos imaginaram que ele estava pedindo a Judas
que comprasse as coisas necessárias para a festa, como me parece em João 13:29. Pois a festa principal era o dia seguinte à noite para a maioria de Israel. Entenda isto. Parece que a providência divina previu que no ano da morte de Yeshua ocorreria assim em Israel, para que o Mestre comesse a Páscoa com seus discípulos e preparasse uma refeição na noite sagrada. E junto com isso, faria ser morto na véspera da Páscoa, tornando assim o verdadeiro Cordeiro Pascal, como Paulo escreve em 1 Coríntios 5:7, e João em seu Evangelho em 19:36. Lichtenstein, comentário sobre o Novo Testamento, em Mateus 26:18. Lichtenstein encontra apoio para essa teoria no Talmud, que descreve como, em uma ocasião, os saduceus subornaram testemunhas para manipular a data da Páscoa. Lichtenstein diz que isto explicado por mais detalhes por Rashi e no Tosafot sobre a mensagem, essa passagem. E se você estiver interessado, pode estudar o argumento mais detalhadamente em Crônicas do Messias. Bem, conclusão. Graças às maquinações do Sinédrio, controlado então pelos saduceus, o povo de Israel foi dividido naquele ano. A maioria das pessoas estava seguindo o calendário de acordo com a decisão do Sinédrio, conforme as instruções da Torá, mas alguns fariseus recusaram. Eles celebraram a Páscoa de acordo com seu próprio calendário lunar. Os evangelhos sinópticos relatam a cronologia minoritária, sectária e farisaica para a Páscoa naquele ano. Então João relata o cálculo da maioria aceita endossado pelo Sinédrio, que era saduceu. A explicação de Lichtenstein não é a prova de balas, mas é uma explicação mais razoável que já ouvi até agora e acho que já ouvi todas. É o único que tem suporte tanto da literatura rabínica quanto de todos os 4 evangelhos. A explicação do rabino Lichtenstein tem a vantagem de aproximar Mateus, Marcos, Lucas e João. Não temos que jogar fora nenhum dos testamentos. Isso nos permite aceitar que Yeshua manteve um último seder de Páscoa com os seus discípulos e que ele sofreu e morreu no Pêssar, na época do sacrifício do Pêssar, apenas algumas horas antes da maioria do povo de Israel celebrar o seu seder naquele ano. Isso tem implicações para a observância da Páscoa judaica messiânica. Devemos manter o seder em memória do Mestre, como ele nos instruiu a fazer. Devemos fazer isso na noite do seder convencional, junto com o resto do povo judeu. Mas devemos ter em mente que no ano em que ele morreu, nosso Mestre realizou seu último seder, uma noite antes que a maioria das pessoas. Isso era uma exceção, não seu modo normal de operação. Isso importa? Eu acho que sim. É importante porque a integridade e confiabilidade do testemunho do Evangelho estão em jogo. É importante porque o nosso Mestre nos disse: faça isto em memória de mim. Toda essa parte foi baseada nesse estudo do rabino Thomas Lancaster, no artigo de Crônica dos Apóstolos em 2014. Mas nós vamos fazer uma análise nossa também. Nós percebemos que este assunto é bastante difícil de ser entendido, pois ainda ficou um ponto a ser analisado pelo autor, que é o fato de Yeshua ter ficado 3 dias e noites na sepultura, ressuscitando após o início do primeiro dia da semana. Se formos contar então esses dias, nós teremos assim: 3 noites, de quarta para quinta, de quinta para sexta e de sexta para sábado. 3 dias, então daria quinta, sexta e sábado. Então, seu julgamento e morte
teriam que ser na quarta-feira. E o Seder com os discípulos teria que ser na terça-feira à noite. Então o Seder com os discípulos teria que ter sido na terça-feira à noite e o seu julgamento e morte teria que ter sido na quarta-feira. E o Yom Tov seria na quinta-feira, o Yom Tov oficial. Bem, o que nós podemos então inferir sobre todas estas afirmações, todas essas informações que nós tivemos, é que de fato existia uma diferença de data em Israel nessa época. Isso está documentado. Então, como ele mesmo comentou, até os comentários daquele rabino não são a prova de bala, como ele disse. Mas uma coisa é certa, que aconteceu algo está registrado historicamente. Houve, então, um ano em que as datas foram diferentes. Bem, nós não temos todos os detalhes e nem sabemos exatamente a motivação das autoridades na ocasião. Por quê? Ainda que se afirme que o Pêssach foi na sexta-feira, ela, na realidade, para a contagem exata, deveria ser na quinta. Ele deu um argumento por que os judeus, os fariseus, na realidade os sacerdotes, os saduceus, queriam que fosse na sexta. Ele deu um argumento. Mas não está definido com muita clareza isto. Mas, como disse, por algum motivo eles fizeram essa mudança. Me parece que, na realidade, eles mudaram o dia para quinta-feira. É a minha opinião. De qualquer forma, nós não podemos ter tudo isso exatamente, claramente definido. Mas aconteceu e se cumpriu conforme o propósito eterno. Ele celebrou um Pêssach válido com seus discípulos um dia antes do Pêssach oficializado. Por isso que aquele espaço de um dia entre a celebração do Pêssach que ele fez e a celebração que seria feita, nesse um dia ele foi preso, julgado, executado e sepultado. Tudo isso aconteceu em um dia. Assim, depois houve a contagem do tempo, dos 3 dias e 3 noites, e ele ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Bem, isso é o que nós temos a comentar. Sei que dá margem para muito pensamento, muita avaliação, que cada pessoa possa procurar mais fontes, mais informações, mas que fique claro que os textos dos evangelhos não entram em contradição. Nem João e nem os 3 evangelhos sinópticos. Eles descrevem a mesma coisa, mas realmente com foco diferente. Um analisando o texto previsto, ou seja, a data do oficial, e outro analisando a data que também era correta de Yeshua. Então isso prova que não há discrepância e não temos que descartar nenhum deles está errado. Certo? Então, se eventualmente virem qualquer comentário sobre isso, eu creio que já temos alguns argumentos que certamente serão válidos para nós contradizermos qualquer coisa diferente disto. Esse estudo ficará disponível também no blog que nós temos no site da Beit Mashiach e que cada um possa se aperfeiçoar neste dia. Bem, o que importa é que o Eterno preparou tudo para que acontecesse exatamente como Ele queria e não importa a nossa opinião. Ele sempre faz tudo como quer. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.